Bem, olá amigos, tudo bem? Dando continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos. Estamos agora no capítulo 7. Então, será nossa primeira parte agora, ok? Desse capítulo. Livro segundo, capítulo 7. Esse capítulo vai falar sobre o retorno à vida corporal. E vai falar, então, o prelúdio do retorno, a união da alma e do corpo, aborto, faculdades morais e intelectuais do homem, influência do organismo, idiotia, loucura da infância, simpatias e antipatias terrestres, esquecimento do passado. Então estamos aqui na primeira parte. Então vamos falar do prelúdio do retorno, né? As últimas horas, né, antes de retornarmos à reencarnação. Vamos lá. Os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? Resposta: eles a pressentem como um cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que deve retomar um corpo. Como sabeis que devereis morrer um dia, mas sem saber quando isso se dará. Ok? Quer dizer, a gente sabe que vai ter que reencarnar, só não sabe exatamente quando isso vai ocorrer. Mas eu acho que essa resposta é meio vaga, porque aquelas pessoas que conviveram com a gente na vida que tivemos aqui na Terra, serão elas mesmo que iremos ter que conviver novamente para reparar alguns erros, né, que tenhamos cometido. Então, meus amigos, se nós tivemos alguns problemas com alguns parentes mal resolvidos, e esses parentes já retornaram, é lógico que nós vamos já nos preparando para retornarmos e para nos repararmos mutuamente diante de algum problema que tivemos, ok? Então não é bem assim, né? Saber quando, sabe sim mais ou menos. Aí a pergunta: a reencarnação é então uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Resposta: certamente assim é. Claro, né? A gente precisa, para evoluir, reencarnar. Pergunta: todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação? Resposta: existem os que nem pensam nisso e mesmo não a compreendem. Isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza em que se encontram de seu futuro é uma punição. Para alguns, né? É uma punição. Ele se sente punido, né? Se sente sofrendo. Pergunta: pode o espírito aproximar ou retardar o momento de sua encarnação? Resposta: pode apressá-lo, solicitando-o por seus votos. Pode também retardá-lo. Se recua diante das provas, pois entre os espíritos existem também covardes e indiferentes. Todavia, não fazem impunemente, pois sofrem como aquele que recua diante de um remédio salutar que o pode curar. Quer dizer, ele está sendo muito radical aqui, porque tem espírito que pede, né, para ficar mais tempo na espiritualidade, não por medo ou por recuo, mas sim para poder continuar trabalhando. Que tem muitos espíritos que atuam na espiritualidade, trabalhando, auxiliando aqueles que mais necessitados. Ok? Então existem vários motivos para o espírito não querer reencarnar e retardar ao máximo. Ok? São vários motivos. Não é só porque ele está com medo, não. Ok? Vamos lá. Eu acho que as respostas desse espírito aqui não são tão relevantes. Ele responde uma coisa que não, sem ser muito profundo. Ok? Eu acho que esse espírito, as respostas que ele dá,
são muito, como eu poderia dizer assim, muito comuns, não tem profundidade. São muito superficiais, é a palavra certa. Pergunta: se um espírito se encontra bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, da qual não tem ambição de se elevar, poderia prolongar esse estado indefinidamente? Resposta: não, indefinidamente. O progresso é uma necessidade que o espírito experimenta, cedo ou tarde. Todos devem elevar-se, é seu destino. Vocês estão vendo aqui como algumas informações são imprecisas, né? Por exemplo, dentro mesmo dessas 5 obras de Kardec, que formam a base da doutrina, nós estamos vendo aqui algumas respostas sem muito fundamento. Tá? Agora, dentro desses 5 livros, nós vamos encontrar espíritos dizendo que existem irmãos, né, que estão há mais de 500 anos na espiritualidade, trabalhando, sem reencarnarem. Você sabe o que são 500 anos? É bastante tempo, né? Imagine vocês um espírito que tenha desencarnado do ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto. Olha o quanto a civilização evoluiu nesse tempo todo, né? Na época da lamparina, eu acho que essa época era a luz de querosene, e ele está até hoje sem reencarnar, por opção, por escolha. Então ele perdeu vários conhecimentos, não perdeu? Mas foram 500 anos, tá até hoje, né? Tem muitos espíritos que estão lá na espiritualidade há 1000 anos. Por isso, quando fala aqui, né, indefinidamente, não é o caso, tudo bem. Ele não vai ficar lá eternamente na vida espiritual. Mas esse tempo pode variar, nesse caso, de 500 anos ou mais, variar para uma semana, 2, um mês. Isso depende muito, minha gente. Não tem uma regra absoluta, não, ok? Esse espírito poderia ser mais preciso nas suas informações. Mas vamos lá, darmos continuidade. Kardec pergunta então: a união da alma com tal ou tal corpo é predestinada ou é apenas no último momento que se faz a escolha? Resposta: o espírito é sempre designado antes. O espírito, escolhendo a prova que deve suportar, pede a encarnação. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê antecipadamente que tal alma se unirá a tal corpo. Está vendo essa resposta bem simplesinha desse espírito? Né? Não é o propósito de tal alma ou tal corpo. Existe uma relação desse espírito com aqueles que vão ser pais dele. Isso é importantíssimo. O meio familiar que ele virá. Ele não vai vir, vai nascer ali, vai nascer lá. Lá não é bagunça, não. E a resposta que esse irmão dá parece que lá é uma bagunça, igual aqui. É o que esse espírito acha. Ele acha que é assim. Vamos ver a outra pergunta. O espírito tem o direito de escolher o corpo no qual vai encarnar ou somente o gênero de vida, que lhe deve servir de prova? Resposta: pode também escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso. Se vence os obstáculos que nele encontra, mas a escolha não depende sempre dele. Ele pode pedir. Então, meus amigos, é claro que nós espíritos, quando estamos para reencarnar, vamos pedir o tipo de corpo, porque o corpo é apresentado, na maioria das vezes, claro, ok? Ao espírito que está para reencarnar. Ok? É apresentado, ó, você vai reencarnar, o teu corpo de adulto vai ser esse aqui. Com esse nariz grande, com essa orelha grande, com esse cabelo duro, com esse cabelo liso, ou então vai ter um olho esbugalado, vai ser bonitinho, vai apresentar o corpo, né? Que vai se tornar quando estiver na fase adulta.
o espírito vai ver, vai aceitar ou não aceitar. Ele poderá pedir algumas modificações, que poderá, né, ser atendido, né? Essas modificações poderão acontecer ou não. Tem um fato, um acontecimento, né? Está num desses livros de Allan Kardec, que o espírito ia reencarnar no corpo feminino, tá? Então, quando foi apresentado o corpo que ela iria habitar, né, aqui na Terra, que ia se transformar num corpo, né, numa mulher, claro, feminino, bonita, com belas feições, ela pediu mudança no corpo. Ela pediu, ó, eu não gostaria de voltar reencarnar no corpo desse, não. Eu queria algumas mudanças. Aí eles me perguntaram, que mudança tu quer fazer? Ela falou, eu queria um corpo mais feio, com menos beleza. Porque ela sabia dos erros que tinha cometido em vidas passadas, que ela abusou da beleza para seduzir os homens, para enganar os homens. Então ela sabia que poderia fracassar novamente. Então ela queria vir no corpo que não tivesse beleza alguma, para não ter essa possibilidade de usar o corpo e seduzir qualquer homem. E foi concedido então, né, a ela, para que ela viesse no corpo que não se transformasse numa mulher bonita. Porque os espíritos viram que realmente ela não ia conseguir superar. Viu o reconhecimento dela. Ok? Então, é Deus? Não, não é Deus, são os espíritos, são os espíritos superiores, mas que tem o comando maior de Deus. Ok? Então, existem esses casos sim. Agora, vamos a outra pergunta. Poderia o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido por ele? Resposta: se o recusasse, sofreria sempre mais do que aquele que não tentou nenhuma prova. Agora, vou falar uma coisa para vocês. O que ele quer dizer aqui, último momento? Né? O que significa? Qual seria? O que está considerando aqui como último momento? Vamos lá. O espírito, para reencarnar, certo? Ele entra num processo de redução do seu perispírito e redução das suas lembranças, ok? Isso antes do feto existir, antes do espermatozoide fecundar o óvulo, ok? Ele já entra naquele processo. Depois que ele entrou nesse processo, ele não tem mais a menor condição de recusar. Então, o último momento dele seria antes dele entrar nesse processo. Porque o espírito ele é informado que vai reencarnar e que ele precisa entrar nesse processo, né, de diminuição do seu perispírito, é um certo estado de transe que ele entra. Entendeu? Então, antes dele entrar nesse estado de transe, aí sim, ele pode recusar. Certo? Mas, claro que ele vai se arrepender depois. Mas aí não vai acontecer nada além do arrependimento. Agora, depois que ele entra nesse processo, né, de redução do seu perispírito, ele se lutar contra isso, que acontece sim. Mas desde que ele começa a lutar contra isso, ele começa a prejudicar seu perispírito. Ok? Então, quando o corpo começa a se formar, ele é ligado a esse corpo, já com uma parte do seu perispírito, né, atingida, prejudicada. E geralmente é a parte que vai refletir no cérebro do corpo que ele vai habitar. Porque está na mente do espírito a recusa, o medo, o receio de reencarnar. Entendeu? Então ele não consegue evitar. Uma vez que ele aceitou e que já entrou na hipnose da redução do seu perispírito, ele recusar e não pode mais, ele vai nascer. Ok? Então o que acontece? Nesses casos, geralmente, são essas crianças autistas. Ok? Que você vê que ela não quer fazer parte do mundo. Certo? E dependendo do grau da revolta desse espírito. Então, por isso que o autismo tem diversos graus. Se ele só tinha um certo medo,
o grau é pequeno. Se ele tinha um pavor, o grau é maior. Se ele odiou a decisão que ele havia tomado, aí o grau é mais grave ainda. Certo? Então, existem variações de vários graus no autismo. Tá? Então, meu amigo, o momento que o espírito recusa depende muito do momento. Ok? Agora, vamos lá. Pergunta 336. Poderia acontecer que uma criança que deveria nascer não encontrasse espírito que quisesse se encarnar nela? Uma pergunta bem infantil, né? Aí fala a resposta aqui. Deus aí proveria. A criança, desde que deva nascer viável, está sempre predestinada a ter uma alma. Nada é criado sem finalidade. Se houvesse essa possibilidade, Deus daria um jeito. Mas não há, porque antes da criança nascer, já foi tudo programado, já foi tudo determinado. Se a criança não deverá sobreviver nem ter espírito, certo? Já estava programado. Não foi o espírito no último momento, conforme eu falei anteriormente, que se recusou, não, ele já vai ser ligado, não tem jeito. Agora, se aquela criança não deveria ter espírito algum para habitar aquele corpo, a criança nasce com algumas horas, depois ou dias, o corpo morre, que fica uma vida vegetativa. Nesses casos, são provas para quem? Para os pais. Sim, para os pais. Ok? Aí são vários os motivos. Pergunta, a união do espírito com o corpo pode ser imposta por Deus? Vamos ver a resposta. Pode ser imposta, assim como as diferentes provas, sobretudo quando o espírito não está ainda apto para fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a ser unir ao corpo de tal criança que, pelo seu nascimento e a posição que terá no mundo, poderá vir a ser para ele um instrumento de castigo. Primeiro que eu não acredito que Deus castiga ninguém. Tá? Essa palavra para mim não existe. Tá? Agora vamos falar aqui sobre o que ele fala para ser imposta. As encarnações que são impostas são as encarnações compulsórias. Nesses casos só acontece, conforme ele fala aqui, sem conhecimento de causa. O espírito não tem conhecimento de causa. Não sabe o que está ocorrendo com ele. Geralmente esses espíritos estão em estado de loucura espiritual. Ok? Geralmente esses espíritos, eles deformaram o seu perispírito pelas atitudes que tiveram na última vida, aqui na Terra. Né? Pelos seus comportamentos, pelas maldades e crueldades. Acabam chegando na pátria espiritual, né? Destruindo por vergonha, por medo, por arrependimento, né? Porque a consciência vai cobra de todos nós. Então, quando essa cobrança é muito grande, ele se auto-hipnotiza e acaba se transformando num ovoide, ok? Então ele destrói praticamente, detona com seu perispírito. Nesse caso, ele não tem conhecimento do que está lhe acontecendo mais. Já perdeu toda a noção. Aí Deus, então, na sua sabedoria, permitiu que esses espíritos, através do processo da reencarnação compulsória, voltassem à vida num corpo para terem condição de remodelar seu perispírito. Nesse caso, como o seu perispírito está todo deformado, essas características são trazidas para o corpo físico material também. Essas crianças, quando nascem, são cuidadas e tratadas, geralmente, né, por hospitais, clínicas, creches públicas do governo. Essas crianças não são descartadas, não são assassinadas. Eu posso falar isso porque eu frequentei uma creche pública que trabalhava cuidando dessas crianças. Essas crianças, desde o seu primeiro dia de vida, não saem da cama, do berço, e permanecem nos leitos até o dia da sua morte. São cuidadas, alimentadas, tratadas por enfermeiros e médicos.
vivem 10, 20, 30, 40, 50 anos de idade. Ok? Então essa reencarnação, para esse espírito, é muito importante, porque os cuidados que as pessoas têm para com eles, o carinho, a ternura, o tratamento, esse espírito começa a entender, sentir um pouco de amor, coisa que numa vida anterior ele desconhecia pelas atitudes que teve. Automaticamente ele vai melhorando a sua condição de percepção, de entendimento, para numa outra vida já ter um perispírito um pouco mais perfeito para poder habitar um corpo melhor. As características físicas humanas desses seres são tão absurdas que não dá para definir aqui para vocês. Só vocês vendo. É assustador de fato. É assustador. Ok? Eu posso dizer isso porque eu frequentei um bom tempo, nós visitávamos essas crianças, cuidávamos dessas crianças na época que eu trabalhava no centro espírita. Tá? Então isso não é fantasia, isso é verdade. Ok? E no caso de castigo, como fala aqui na última, instrumento de castigo, isso não existe de Deus para conosco. Só nós mesmos nos castigamos e mais ninguém. Entenderam isso? Mas então, meus irmãos, vamos à pergunta seguinte. Se acontecesse que vários espíritos se apresentassem para o mesmo corpo, que deve nascer? O que decidiria entre eles? Quer dizer, um corpo que está para nascer, aí uma porção de espíritos se apresenta. Aí vem a pergunta, é uma pergunta idiota e vai ter uma resposta idiota. Me desculpe, eu sou espírita, mas tem coisas que são bem idiotas e aqui é uma delas. Ok, vamos lá. Se tem uma pessoa para nascer, uma criança, aí vários espíritos podem pedir. O que vai acontecer? Uma porção de gente pede. O que vai prevalecer, né? Aí ele responde. Vários podem pedir. Nesse caso é Deus que julga qual deles é mais capaz para desempenhar a missão a qual a criança está destinada. Mas eu disse, o espírito designado antes do instante em que se deve unir ao corpo. Quer dizer, ele fala uma coisa, depois fala outra coisa contrária. Então tinha que falar essa coisa aqui antes, não. Vários podem pedir, não existe isso. Já foi designado antes, já foi tudo preparado. Essa possibilidade não existe, minha gente. Esse espírito aqui é bem infantil também. Vocês estão entendendo? É tudo preparado antes, muito antes. Não é assim de repente, tem um corpo ali para nascer, aí quem vai? Vai eu. Lá não é bagunça não, gente. Bagunça é aqui no planeta Terra. Lá tem organização. Não é assim não. Se vocês falar, aqui não é igual a vocês não. Tudo está preparado muito anteriormente do nascimento. Muitas vezes, antes mesmo dos pais dessa criança nascerem, quando os pais estão lá na espiritualidade, já foi programado. Já se combinaram, nós vamos nascer, vamos nos casar e vamos ser seus pais lá na Terra, vamos te aguardar. Sabe? Então a coisa é programada muitos anos antes disso acontecer. É uma pergunta bem infantil para uma resposta também bem infantil. Vamos lá. Pergunta 340. Não, 339. O momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar no desencarne? Será que é igual? Resposta. Muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, entra nela. Cara, já falou aqui. O espírito se prepara para nascer. Ele, antes mesmo de ser ligado à primeira célula, ele faz uma regressão, diminuição do seu perispírito. Ele entra no estado, como poderia dizer, hipnótico, na redução do seu perispírito para ficar mais compatível com o tamanho daquela célula que ele vai começar a habitar. Depois ele fica 9 meses ligado a esse corpo, até nascer, na vida material. Olha quanto tempo esse espírito fica ligado. Então a perturbação só pode ser maior.
Agora, quando sai aqui do corpo, é rápido. É vapt-vupt, mete o pé. Agora, para onde vai, aí é outra história, né? Ok? Tá bem claro isso aqui. Vamos à próxima pergunta. Não, agora ele vai dar continuidade à sua explicação, né, sobre entrar na vida e sair da vida. Ele fala aqui o seguinte: o viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. É assim com o espírito. Ele conhece o gênero de provas às quais se submete, mas não sabe se sucumbirá, se vai dar certo ou errado. Da mesma forma que a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, uma espécie de exílio e de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa o mundo corporal pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas como este, ele não tem consciência, senão no último momento, quando a hora é chegada. Quer dizer, aqui ele está enganado. O espírito já se preparou muito tempo antes. Ele sabe quando é a hora chegada, sim. Ok? Vamos ver a ideia dele se complementando aqui. Então, nesse momento supremo, a perturbação se apodera dele, qual no homem em agonia. E essa perturbação persiste até que a nova existência esteja francamente formada. Os prelúdios da reencarnação são uma espécie de agonia para o espírito. Vocês estão vendo como eu não concordo? Que tem outros irmãos aqui que trazem informações bem diferentes dessas, bem opostas, é verdade, tá? Quer dizer, parece que lá é bagunça. Olha, meu irmão, chegou tua vez, vai lá, vai reencarnar agora. Aí o cara fica perturbado. Do nada ele se perturba. Ai, essa perturbação, o que será? Alguém vai, ó, rapaz, tá se perturbando? Tô. Tu vai reencarnar. Se deu mal. Cara, não dá para aceitar isso aqui, porque os outros espíritos falam exatamente o contrário. Eu concordo com aqueles que falam o contrário, dentro das obras espíritas mesmo. Quando fala aqui se sabe se vai sucumbir ou não, certo? Que a gente tem dúvida, claro que temos dúvida. Nós vamos passar por nova experiência, quem pode garantir que vai dar tudo certo? Ninguém, né? Ainda mais na evolução que nós estamos atualmente aqui no planeta Terra. Todos nós estamos aprendendo. O mais certo é mais fácil errar do que acertar. Então, meus irmãos, tá aqui, tá dizendo, no caso, será que vai sucumbir não? Olha só, minha gente, tem gente que acha que o homem não é produto do meio. Eu ouvi um rapaz falar que não concordo que o homem seja produto do meio, porque se o cara tiver um bom caráter, ele não vai deixar se influenciar pelas más companhias. Certo? Aí pergunto eu, que má companhia? Ele está se referindo à companhia da rua, os colegas da escola, os colegas da esquina? Não resta dúvida, são más companhias. Agora, pergunta a ele, e se teu pai era má companhia e tua mãe também? Se você tem dentro de casa tem um malfeitor, um bandido, um ladrão, um assassino, um corrupto, né? Um desonesto, um traficante, teu pai e tua mãe são a má companhia. Você cresce nesse meio. E lá na rua também é a mesma coisa. Você vai ser um cidadão de bem, mas não vai ser mesmo, meu amigo. Duvido. Porque a tua realidade é aquela. Você conhece aquele meio. A tua realidade é aquela. Os outros podem falar outra coisa, mas a tua realidade é aquela. Não é a dos outros. Quem convive naquele lar, ali naquele meio, é você. Quem acha que aquilo é certo, vai, desde pequeno, acreditar que aquilo é certo, porque você tem isso na tua vida. Vou falar uma coisa para vocês. Eu moro em várias favelas. Ok? E eu vi as crianças da atualidade, lá quando ficavam brincando de polícia e ladrão, ninguém queria ser polícia, meus amigos. Era criança de 6, 7 anos com aquelas arminhas de brinquedo. Eles discutiam. Ninguém queria ser polícia. As crianças queriam ser o ladrão, queriam ser o traficante, queriam ser o chefe da boca. Não, brigavam para não ser polícia. Eu, na minha infância, quando eu brincava com meus colegas, era de polícia e ladrão, ok? A gente não brincava com armas, não tinha armas. Na nossa época, a gente nem se preocupava com isso. Era tipo um pique, né? Pegar. Ninguém queria ser o ladrão, todo mundo queria ser do bem, queria ser a polícia.
Mas era o meio que eu vivia. Agora, se eu vivesse naquele meio ali, naquelas crianças da favela, qual seria a minha realidade, meus irmãos? Seria outra. Eu seria produto do meio? Claro que eu seria. Agora, se você tem colegas na rua que são bandidos, que fazem as coisas erradas, só fazem besteira, mas você tem uma educação boa dentro de casa, aí você tem arma para ir contra. Aí você não é produto do meio. Se você mora dentro de uma favela, seus pais trabalham, são honestos, são pessoas do bem, embora os outros não sejam, você tem uma educação dentro da tua casa que te dá sustento. Aí você vai poder escolher, embora tenha influência, mas você não vai ser produto do meio, quando o meio não está dentro da tua casa. Agora, meu irmão, se você vive num lar todo desequilibrado, você vai ser a pessoa equilibrada? Eu duvido. Eu duvido que você se torne uma pessoa equilibrada. Ok? Acho que de mil pessoas, talvez uma seja meia equilibrada e meia desequilibrada. De 1000. 999 serão completamente produto do meio. Então, meus irmãos, quando a gente fala assim, não acredito, rapaz, não julga. Não tá julgando, vai lá viver, cara. Vai ter uma mãe prostituta, um pai bandido e você ser um doutor da vida. Morar numa favela. Entendeu? Tudo isso aí. Vai ter todas essas influências. Por isso que os espíritos, nós, antes de reencarnar, não dependemos da gente, meus amigos. Quem dera que fosse só da gente. Daqueles que têm boa intenção. Não, vamos sofrer influência daqueles que estão envolvidos diretamente conosco, que são os mais próximos, nossos pais, aqueles que nos educam. Ok? Nós não vemos aí o reflexo daqueles filhos que são agredidos. Eles crescem e, infelizmente, agridem também seus filhos? Pois é. Então é mais ou menos por aí, meus irmãos. A educação é tudo. Ok? Então vamos lá. A pergunta de Kardec é a seguinte, a próxima. A incerteza em que se encontra o espírito sobre os eventuais sucessos nas provas que vai suportar na vida é para ele uma causa de ansiedade antes da encarnação? Quer dizer, a incerteza, né? Que ele sabe que não tem certeza de nada. Ora, se tivesse certeza, não precisava nem reencarnar. Não é verdade? A resposta, uma ansiedade bem grande, visto que as provas de sua existência retardarão ou acelerarão seu progresso conforme as suporte bem ou mal. Claro, né? Nós somos para nascer. Sabemos da gente, sabemos que somos fracos. E sabemos que aqueles que vão cuidar da gente também estão aprendendo. A possibilidade de acerto é muito pequena. Algumas coisas vamos acertar com toda certeza, mas serão poucas. Muito poucas. A maioria nós vamos errar. Estamos aprendendo. Essa que é a verdade. Ok? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Julgar os outros. Ok? Esse irmão aqui, para mim, as informações que ele deu aqui em cima, né? Que é, quando chega o momento supremo, o espírito fica atordoado. Quer dizer, não foi pré-avisado, não foi combinado, e do nada vem aqui e fica atordoado. Cara, lá não é bagunça. Na espiritualidade é tudo organizado e muito bem organizado. Porque uma encarnação é muito importante para aquele espírito. Sabe? Não é bagunça, não. Vai lá, se deu certo, deu, se não deu, dane-se. As coisas não funcionam assim. A espiritualidade superior em Deus sabe muito bem a dificuldade que é para a gente. Né? Não é reencarnar, não. É viver uma vida com dignidade 100%. E sabe disso, porque estamos aprendendo. Esse é o processo natural de todo aprendiz. Vai passar por dificuldade. Seja o aprendiz mais dedicado que for. Somos necessitados de auxílio e ajuda. Então, vocês acham que vão agir desprecentemente, conforme fazemos aqui na Terra? Claro que não. Todos os cuidados são muito bem planejados. Os cuidados são muito grandes, são importantes.
para cada serzinho desse que nasce aqui na Terra. Ok? Então nós vamos parar por aqui. Foi a primeira parte que nós lemos, né? Lemos e estudamos um pouco. Sou espírita, volto a falar, mas tem coisas que eu não concordo e não concordo com a maioria da justificativa que esse irmão deu. Mesmo porque tem outros irmãos que falam coisas opostas a essas ideias. E eu tenho tendência a acreditar nas coisas opostas desse irmão. Ok? Então, muito obrigado a vocês. Não esqueça, aproveita agora. Tá vendo essa mãozinha para cima, esse joinha? Chega ali, ó, faz clique, pronto. Já ajudou muita gente. Muitas pessoas, você não tem ideia, mas o YouTube acaba oferecendo esse conteúdo para o maior número de pessoas de acordo com o joinha que vocês dão. Valeu? Fui, muito obrigado, até a próxima, tchau.